Bom, galera, boa noite a todos. Aqui é o Idevar Júnior que está falando. Vamos começar agora mais uma palestra do MVP IT Showcast. Agradeço aí a presença de vocês. Hoje aqui a gente vai falar sobre Windows 8 e sua nova interface, o mais recente sistema operacional da Microsoft. Eu estou como palestrante, né? Tá aí meus dados. Tá? Atualmente eu sou MVP de Windows da Microsoft. Está aí meu site também, se alguém quiser me contatar, tem o meu e-mail lá no meu site, tem tudo direitinho, meu Twitter. E moderando aí essa palestra está o Thiago Cardoso, nosso amigo aí, que está o site dele também. Ele é MSP. Fala aí, galera, beleza? Só dar boas-vindas aí junto com o Ederval e obrigado pela presença de todo mundo. Valeu. Ederval, fica à vontade. Valeu, Thiago. Qualquer coisa aí pode chamar. Se durante a apresentação alguém quiser fazer alguma pergunta, podem usar aí o item de perguntas, tá? O Thiago também vai ajudar enquanto eu estiver falando. Fiquem à vontade aí para contatar qualquer um de nós. Estou vendo aqui que entre os participantes também tem MVP, o Leandro Carvalho está aqui junto com a gente também. Bom, qual é a agenda de hoje? Nós vamos falar então do Windows 8, tá, voltado para consumidor mesmo. Então eu vou dar uma breve introdução, falar um pouquinho das edições, que muita gente pergunta quantas edições são. A questão de upgrade, né, também o pessoal costuma ter muita dúvida de qual versão do Windows 7 eu posso fazer o upgrade. Um pouquinho aí da interface nova, né, que é a interface Mavic, que agora está mudando de nome também. Vou falar um pouquinho sobre os developers, tá? O que muda para a parte de desenvolvimento. Não é o foco total aqui da apresentação, mas eu vou dar um overview porque de repente tem alguns desenvolvedores aí, o pessoal sempre quer saber como está essa parte. E vamos fazer uma demonstração prática que na verdade é usar o desktop aqui do Windows, dar um overview rápido nele. A apresentação prevista aí de 60 minutos, talvez até menos. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria comentar, que eu acho interessante para a gente iniciar, é por que a Microsoft utiliza o nome Windows 7 e o nome Windows 8. Muita gente, já viu o pessoal em fóruns aí comentando e perguntando e falando, não, mas se você contar as versões, desde a primeira versão que a Microsoft lançou em 1985, não dá certo, não bate com o número de versões, não é o Windows 7, não é o Windows 8. E é o seguinte, na verdade, o próprio time de Windows da Microsoft, eles liberaram dentro do Team Blog que eles têm na internet, uma explicação a respeito disso, tá? Assim que foi lançado o Windows 7, devido a essas várias dúvidas. Então eu resgatei aqui só para mostrar a todos vocês, né? Em 85, a Microsoft lançou lá o Windows 1.0. Tem várias formas de se contar as numerações de versões, mas para lançar o Windows 7 foi essa forma que foi contada. Bom, depois foi lançado aí o Windows 2.0, o Windows 3.0. Tivemos aí as versões 3.x, né, lógico, 3.1, não veio no caso, mas a versão era 3. Depois nós tivemos aí o Windows 95. O Windows 95, ele era a versão 4.0. Né? E tem os demais também, que seria o Windows 98, o Windows ME, e assim por diante, todas da versão 4. Então até o 95 nós estávamos no Windows 4, digamos assim. Depois foi lançado o Windows 2000, né, que foi aí a versão 5.0. E o Windows XP, eu coloquei até aí como um detalhe, porque ele não era outra versão, não era a versão 6, tá? O Windows XP ele foi 5.1, então estava na versão aí 5.x. O Windows Vista foi o 6.0. Consequentemente, a seguinte seria o 7.0, né? Só que a Microsoft ela apenas considerou aí que foi uma mudança dentro da própria versão 6. Então, tecnicamente, se você abrir no Windows 7, você vai ver que a versão dele é 6.1. Tá? Mas como um nome de marketing, ela achou mais interessante colocar aí como Windows 7. Porque contando as versões do Windows, então depois do Windows Vista, fica a versão 7. E o Windows 8, agora em 2012, né, que na verdade também é uma versão 6.2.
Então, só para matar a curiosidade aí, já essas dúvidas. Bom, por que a Microsoft está usando mobile? Né? Por que a tendência, todo mundo falar, o Windows 8 chegou para mercado móvel, né, para atingir tablets e assim por diante? Algumas considerações aí. Primeiro que a guerra dos desktops, ela praticamente já terminou na década de 90. Aquela concorrência que tinha entre desktops, você pode ver que atualmente a Microsoft ela domina o mercado de Windows mundialmente. Então ela está tranquila com relação ao desktop. A guerra dos servidores, ela continua, né? Servidores Windows Server e outros concorrentes, mas ela está estável por enquanto. E o Bill Gates, lá em 2003, tinha uma frase que ele dizia, né, que a maior parte da revolução digital ainda está por vir. E outra frase que ele também disse é que no mundo, naquele momento eles tinham o modo digital e o não digital. E no futuro nós estaremos 100% em modo digital. Tá? Então ele já estava aí falando de uma consequência que a gente está enxergando hoje em relação ao mercado móvel. E outra coisa também que é um mercado grande e voltado diretamente a consumidores com pouca pirataria. É bem diferente você ver aí software pirata para celular ou software pirata aí para versão para a interface nova do Windows, né, até a partir do momento que você tem uma loja para poder fazer essas instalações. Então isso ajudou a Microsoft a decidir a usar o mobile. Tá? Bom, resumindo algumas melhorias e novidades aí que a gente tem no Windows 8. Tá? Bom, menor consumo de memória, menor consumo de CPU, menor consumo de bateria, está mais rápido, inclusive na inicialização e desligamento, né, tem um recurso novo de boot. Tem um recurso também chamado Windows 8 To Go, que é bem interessante, ou seja, ele pode rodar agora a partir de um pendrive, tá, uma versão exclusiva para isso, então você pode sair daqui para lá com seu pendrive na mão e conectar onde você quiser em qualquer computador e dar um boot nele. Permite um reset aí ao estado anterior de uma forma bem melhor. Compatibilidade aí com os aplicativos do Windows Vista e Windows 7, pelo menos a maioria deles. E tem suporte a novos sensores aí que estão sendo lançados. Então, o equipamento, ele pode, o Windows 8 ele já reconhece essa lista aí de sensores, tá, que por padrão mesmo. Se você instalar, ele já reconhece o ambiente light, motion, o acelerômetro e assim por diante. Tá? Tem suporte aos novos dispositivos aí que estão saindo no mercado, USB 3.0, Wi-Fi Direct, Low Power Bluetooth, Near Field Communication, ou seja, novos dispositivos aí que estão atuando no mercado. O boot mais rápido, né, através da tecnologia UEFI, tá, o EFI, e tem um suporte limitado aí à CPU da ARM. Então isso vai, pela primeira vez a Microsoft vai utilizar o Windows 8 em tablets com CPU da ARM. Isso é um fato inédito na história da Microsoft. Tá? Falando um pouquinho aí das edições, então, de upgrade. Inicialmente, todo mundo ouviu dizer que a Microsoft iria lançar apenas 2 versões do Windows 8. Isso é uma verdade, né? Só que em relação à caixa, box, se você for numa loja, como consumidor, vou comprar o Windows 8, você vai encontrar apenas 2 versões, tá? São essas 2 primeiras. O Windows 8, que é a versão destinada à maioria dos usuários, vai se chamar simplesmente Windows 8, não tem mais aquela Basic, Home, assim por diante. Ou o Windows 8 Pro, que já é uma versão aí que seria comparável à Professional, Ultimate do Windows 7. Inclui ferramentas de visualização, Hyper-V, que agora faz parte também do Windows 8, criptografia, o BitLocker, BitLocker To Go. Tá? E as outras 2 embaixo são versões aí que você não consegue comprar como consumidor. A Windows 8 Enterprise voltada à empresa, então você tem que adquirir só por licença de volume. Tá? E o Windows RT, que é a maior novidade, porque vai usar o processador ARM, é destinado aos tablets, só que ela já vem pré-instalada, você também não vai conseguir comprar. Tá? No total são essas 4 versões disponíveis. E aí segue a tabela de atualização, o upgrade que a gente pode fazer a partir do Windows 7. Vejam aí que eu listei todas as versões do Windows 7, que são 6, desde a Starter até a Enterprise Ultimate. Você tentar atualizar para o Windows RT é impossível, porque é aquela versão que é para tablet, primeiro que você não vai ter a mídia para instalar, e segundo que ele não, de qualquer forma, ele não efetua esse upgrade. Já para a versão Windows 8, que seria a padrão, a mais básica, você consegue migrar somente as versões Home Premium, Home Basic e Starter.
A versão Windows 8 Pro, você consegue migrar praticamente todas, menos a Enterprise, porque é volume de licença. E a Windows 8 Enterprise tem essa escalada aí que você consegue da Enterprise para Enterprise, Windows 7 e 8. Da Ultimate você não consegue para Enterprise, da Professional você consegue, e as demais você não consegue, tá? Premium, Basic e Starter. E outra coisa também, já adiantando, não é possível você fazer a atualização de versão 32 bits para 64 bits e vice-versa. Sempre tem que ser na mesma plataforma. Eu achei interessante já colocar também, a Microsoft está com uma promoção para quem entrar nesse site aí, windowsupgradeoffer.com/ttbx. Vejam aí a mensagem que está no site oficial da Microsoft. Compre um computador com Windows 7 e garanta o seu Windows 8 Pro por apenas R$ 29. Então, tem algumas regras para isso, mas se tiver interesse, entra aí no site, que é bem interessante. Você que já tem um Windows 7 licenciado com um computador novo, recentemente comprado, você pode atualizar o Windows 8 Pro, a versão top aí, só por R$ 29. Aí vai sair também algumas outras informações a respeito do preço final, a gente ainda não tem. Eu preciso então para rodar o Windows 8. Primeiro você tem que pensar se você usa já o Windows 7 ou o Windows Vista na sua máquina e você está satisfeito, com certeza você vai rodar bem o Windows 8. Tá? Porque o hardware necessário ele é de igual para inferior, tá? Então você consegue rodar bem aí, ele é totalmente compatível. O processador pelo menos de 1 GHz, você tem que ter pelo menos 1 GB de RAM para 32 bits, a versão 32 bits, ou 2 GB para 64 bits. Ele ocupa de espaço em disco aí, a versão 32 bits 16 GB e a 64 bits 20 GB de espaço. Uma placa de vídeo compatível aí com DirectX 9, WDM 1.0, tá? E a resolução, o ideal é que você não utilize a antiga resolução lá de 800 por 600, né, que muita gente ainda usa. O ideal é pelo menos 1024 por 768. Por quê? Porque você tem uns aplicativos da interface Modern, que é a interface Mac, que a gente vai falar daqui a pouco, e ela exige que tenha essa resolução para funcionar de forma satisfatória, tá? Então não vai ter problema. E o opcional aí é você ter uma tela com suporte a multitouch, para fazer aí o touch, né, da entrada baseado em toques. Inclusive eu estou fazendo aqui, utilizando essa apresentação com um HP Touch Smart, é aquele do modelo HP TX2 1375DX, que é um laptop e ao mesmo tempo tablet, né, que eu consigo usar o toque. E está funcionando muito bem aqui. Bom, vamos lá. Então, qual que é a nova cara aí da Microsoft? Não sei se vocês perceberam, mas até o logotipo da Microsoft ele foi alterado recentemente. Se olharem aí na internet, vocês vão observar que a Microsoft já tem um logotipo novo, baseado na interface nova do próprio Windows 8. Essa interface, ela inicialmente foi chamada de interface Metro, tá? E recentemente a Microsoft mudou, por enquanto o nome está sendo chamado de Modern UI, interface Modern, interface moderna. Tá? Vamos ver aí se trata essa interface. Só um pouquinho da história dessa interface também. Para quem conhece aí o antigo Zune HD, aquele aparelhinho de música da Microsoft, onde você conseguia ouvir música, vídeos, fotos, rádio, né? Ele já tinha uma cara muito parecida com o que a gente vê hoje no Windows Phone 7. Que na verdade é a interface métrica, então não é uma interface nova, tá? A Microsoft oficializou há pouco tempo, mas ela já estava usando em outros dispositivos. O Windows Media Center aí ao lado também, né? Quem usa o Windows Media Center aí até no próprio Windows 7, no XP. O Windows Phone 7, que foi justamente o momento que a Microsoft oficializou, né? Implementou, falou, agora estamos utilizando a interface métrica. Foi quando lançaram o Windows Phone 7. Se vocês olharem o Xbox 360, para quem utiliza e pegou as últimas atualizações, também já utiliza essa nova interface. Então todos os dispositivos da Microsoft eles estão seguindo este caminho, tá? Convergência aí para essa interface. Qual que é a característica dela? E aí até um print que eu estou mostrando da tela do Windows 8, também utilizando a mesma interface.
Ela foi oficialmente implementada no Windows Phone 7. Tem uma nova arquitetura, nova interface com o usuário, um novo modelo aí de distribuição de aplicativos. Ela vem para os desenvolvedores aí com um novo conjunto de APIs, né, o famoso WinRT. Para quem quer estudar aí a parte de desenvolvimento, vocês vão ficar ligados nesse nome, do WinRT. Tem APIs assíncronas para você ter ganho na resposta do aplicativo. É um baixo consumo de energia. Para as linguagens aí você pode usar XNA para games, trabalhar com as linguagens C Sharp, VBNet, C++, HTML, CSS, JS, o HTML5 também. Tem bastante serviços voltados à nuvem, o Windows Live Services aí, o SkyDrive, etc. Tá? E bem importante lembrar que ela não substitui a interface atual. Tem gente que olha assim e fala, mas a interface nova aí do Windows 8 mudou tudo. Não é bem assim, porque você ainda tem aplicativos para utilizar em formato desktop semelhante ao Windows 7. Basicamente, essa interface Modern ME, ela é XAML. Tá? Então, quem usa aí XAML já vai estar muito acostumado a programar para Modern ME. As cores são muito básicas, né? Tipografia bem simples, de forma clara, vocês vão ver que são retângulos. A gente não tem mais ícone, né, na tela, se vocês olharem essa pequena tela aí. Não são ícones, são tiles, que são praticamente retângulos ou quadrados, com cores básicas e vivas. Né? E o tile ele tem vida mesmo própria, você pode ter informações aí de temperatura, informações de mensagem, e-mail, na própria visão da tela, coisa que não ocorria com o ícone, era estático. É uma interface otimizada para uso com touchscreen, então é claro que você vai ter uma experiência muito melhor se você tiver um touchscreen do que ter apenas um monitor comum. E ela não suporta o que a gente chama efetivamente de janela, né? Ela suporta aplicações em tela cheia. Quem já usa o Windows Phone 7 vai se acostumar muito com ela. A distribuição, né, é otimizada para lojas de aplicativos. Tá? Então, para você instalar um aplicativo, você não pode mais fazer o que a gente faz hoje. Vou baixar um aplicativo da internet e instalar. Não é bem assim, vou entrar naquele site e baixar um aplicativo gratuito. Não, você tem que entrar na loja de aplicativos que está no próprio Windows 8. Alguém submeteu aquele aplicativo, ele foi validado, e aí que existe a antipirataria e também a vantagem de você rodar alguma coisa que vai funcionar, tá? Que não vai ter nenhum problema, você pode instalar sem problemas. O aplicativo aí, a distribuição é um pacote que contém todos os arquivos, né? Tem um arquivo manifesto que indica os requisitos do aplicativo, se ele vai usar GPS, dados, o one-time que garante bom comportamento, e a desinstalação ela remove completamente o aplicativo. É aquele esquema de pacote mesmo, você instalou, desinstalou. É como se você plugasse e desplugasse o aplicativo. Não tem mais aquela história de você instalar, ficar varrendo o registro para poder tirar pedaços da instalação. Isso para quem pensa em desenvolver aplicativo para o Windows 8. Para os desenvolvedores, então, alguns detalhes a mais. O que mudou aí em relação a essas APIs que eu falei do WinRT, tá? Que são as novas APIs que são apresentadas apenas no Windows 8, não existiam no Windows 7. Essas APIs aí do WinRT, elas são definidas basicamente em C++. Tá? E é uma evolução do conto. Não tem guide, não tem registro. Tá? O gerenciamento de memória ele faz por headcount, o acesso direto a partir de .NET, JS. E tem uma compatibilidade boa, mas um pouco limitada com as classes .NET. Você pode continuar usando as classes .NET que você usa hoje, mas tem uma compatibilidade limitada. É importante dizer que, quanto às características, a vida do aplicativo é gerenciada pelo sistema, não pelo usuário mais. Isso tudo para você ter uma rapidez, ter economia de energia, tá? E não ter travamento. Os aplicativos nativos são suspensos, eles não são avisados para serem encerrados. O splash screen do aplicativo ele é provido pelo próprio sistema. Quando você está desenvolvendo para o Windows 8, você não precisa nem se preocupar com a splash screen, aquela tela de entrada do seu aplicativo, ele faz automático, provido pelo próprio sistema. Tá? Você pode personalizar, mas é automático. E os aplicativos, é interessante que você precisa sempre mostrar ele como rodando, mesmo que não estejam efetivamente. Isso é o padrão
da interface, né? O fato de você mostrar um aplicativo, a impressão que ele está vivo ali rodando, mesmo que ele esteja em stand-by. O salvamento de dados é incremental. Os tiles, que é o que eu falei para vocês, que substitui os ícones, eles podem mostrar informações. Então, você pode ter informação de relógio, ter informação de temperatura, né? Deixa, inclusive, mostrar aqui para vocês, ó. Aproveitando essa parte dos tiles, tentar colocar a área de trabalho só para vocês enxergarem, para quem ainda não utilizou o Windows 8. É interessante lembrar que o Windows 8 ele já está finalizado, ele já não está mais em versão de teste, versão beta, tá? Para quem é assinante do MSDN, você já consegue baixar o Windows 8 automaticamente e instalá-lo. Só que o lançamento oficial para quem quer realmente comprar o Windows 8 será feito agora no final de outubro, tá? Entre dia 25 e 26 de outubro vai ter o evento de lançamento e aí você já vai poder utilizar o Windows 8 na sua casa. Vou compartilhar aqui para vocês. Para quem aí já utilizou a versão Developer Preview, foi a primeira versão do Windows 8 que saiu para desenvolvimento, para teste. Depois nós tivemos aí aquela versão Consumer Preview, que era a versão para consumidor. Depois ainda tivemos aquela versão Release Preview, que era uma versão antes da final. Essa que vocês estão enxergando aí, eu estou usando, já é a versão final, tá? Que está instalada. Está um pouquinho lento aí, peço desculpa para vocês, eu não sei o que aconteceu, mas para mostrar a interface aqui, realmente está demorando para carregar. Mas se vocês olharem aí, a gente chama de tiles, tá? São cada um desses quadrados, setando, e eles são vivos, né? Não dá para você perceber aí porque o movimento não está aparecendo, tá? Mas se vocês olharem ali embaixo, tem a temperatura aqui de São Paulo, 24 graus. Tá? Da apresentação. Então, só continuando aqui o final, temos algumas APIs novas, que é o upload, download, background, notificações. Os aplicativos eles não devem segurar recursos, tá? Ou seja, segurar conexão TCP/IP, arquivos, e é otimizado para usar na nuvem. Tá? O próprio Windows Server 2012, que também está sendo lançado, o próprio Windows 8 seria o cliente do Windows Server 2012. Né? Você tem aí muita coisa comum, da mesma forma como o Windows Server é voltado também para a nuvem, tá? Na versão do Windows Server 2012. Aqui é uma visão geral da arquitetura do Windows 8. Esse quadro aí, eu vou disponibilizar depois no meu blog, se quem quiser dar uma olhada. Então aí nesse quadro você consegue enxergar toda a arquitetura do Windows 8 com relação à plataforma.net, ao WinRT, HTML, C++, Dart, onde ele se encaixa aí. E já colocando o Windows Phone 8 na arquitetura que vai ser lançado em breve também. Para a plataforma.net, a gente tem aí a nova versão, para você programar, né, para o Windows 8, você precisa ter o Visual Studio 11, que é a nova versão aí do Visual Studio. Você tem a Express para poder instalar o Windows 8 e poder distribuir. E tem o framework aí, .NET 4.5. As novidades aí são suporte para a nova plataforma também, a Modern ML. Então, nesse Visual Studio 11 você já tem como programar para essa nova interface. Tá? E fora outras melhorias que você tem aí. Deixa eu aproveitar, enquanto isso, tem algumas perguntas chegando aqui.
Ver se todas as perguntas foram respondidas, né? Então, tá bom. Se alguém precisar mandar alguma pergunta, pode mandar aí que o Thiago está dando uma resposta. Bom, vou tentar mostrar aqui um pouquinho da navegação do Windows. Bom, a primeira impressão quando você entra na nova interface, vocês vão ver aí o nome iniciar ali em cima. E relembra o velho e conhecido botão iniciar, que a gente tinha lá no Windows 7. O botão iniciar não existe mais, tá? Porque, até costuma comentar, nossa, mas não vivo sem botão iniciar, né? Só que no momento que você começa a mexer no Windows 8, você vai perceber que você consegue sim viver sem esse botão, até porque a interface foi bem melhorada e você consegue acessar os aplicativos aí de forma bem mais rápida sem ficar procurando eles no velho menu iniciar, né? Na verdade, por que se chama iniciar ali em cima? Porque essa própria tela inteira que nós estamos enxergando é como se fosse o próprio botão iniciar, tá? Se vocês olharem, abaixo do botão iniciar eu tenho lá o e-mail, tenho alguns tiles com clima e a área de trabalho. A área de trabalho, eu vou dar um clique nela para vocês verem, é o modo como você faz para voltar à versão do Windows 7. Ou melhor, semelhante à versão do Windows 7, né? É o mesmo desktop. Eu acho que não apareceu ainda para vocês, mas vou guardar um pouco. Então tá aí, ó. Essa tela que vocês estão vendo já é a velha conhecida nossa, que é o desktop semelhante ao Windows 7. Tá? Não é que eu estou rodando o Windows 7, nada disso. Aqui é o Windows 8. Lembre-se sempre do seguinte, o Windows 8 ele tem duas interfaces. Existe aquela interface que eu estava mostrando, que é a Modern UI, e existe a interface desktop, que é essa que você está enxergando agora. Tá? Então você pode rodar aplicativo na interface Modern UI, assim como rodar aplicativo na interface Metro. Só que se vocês olharem aqui embaixo, não aparece o botão iniciar. Tá? Podem descer aí a barra para vocês olharem. Ó. O primeiro botão que eu tenho aqui já é do Internet Explorer, não tem mais a barra do iniciar. Tá? Foi realmente retirado. Se eu quiser entrar em algum aplicativo aqui, eu na verdade entro pela interface desktop. Tá? Então vamos lá, vou voltar para a interface Modern UI. Onde a gente pode simplesmente chegar lá e clicar em algum programa. Está abrindo aí. Vejam aqui ó, que você tem o Internet Explorer aparecendo. Tile aqui, na terceira tile, e-mail, tem calendário e tem Internet Explorer. Vocês viram que lá na interface desktop também tinha o Internet Explorer. Tá? São duas versões diferentes. Tá? Se você utilizar essa versão aqui da Modern UI, é o Internet Explorer 10 voltado para a interface Metro, né, para essa interface nova. Se você utilizar o Internet Explorer lá do desktop, também é a versão 10, só que na versão desktop, aquela conhecida já nossa. Estou tentando abrir aqui. Para vocês verem que é a cara do Internet Explorer 10. E se alguém perguntar também, por enquanto não tem a versão final do Internet Explorer 10 para o Windows 7. Tá? Carregando aí o site. Então aquela ideia de janela que eu falei para vocês já foi a primeira alteração. Vocês viram que não tem o botão minimizar, botão maximizar, não tem o botão restaurar. O Internet Explorer simplesmente abriu em tela cheia. A minha barra de endereço está na parte inferior, tá, da tela. E aqui, não dá para vocês verem, né, mas eu consigo trabalhar muito aí com a parte do touch mesmo. Tá? Então eu consigo abrir algumas opções aqui do Internet Explorer, movimentando as bordas da tela do laptop.
eu apertei aqui na parte inferior da tela para ver se aparece para vocês a janela, lá em cima, a janela. Então, cada janela que tiver aí do Internet Explorer vai aparecer nessa parte de cima, tá? Então, aí eu fiz apenas passando a mão embaixo na parte inferior da tela. Outra coisa também interessante aqui na interface, eu vou bloquear a tela para vocês verem. Agora o login do Windows ele está associado não apenas a um usuário, tá? Que você pode aí criar como administrador. Você pode, assim que você instala o Windows 8, ele pede para você o seu login da Live. Então quem tem aí Hotmail, tem qualquer login da Live, você já se loga no Windows 8 com a própria Live, tá? Com a Live ID. E a diferença é o seguinte, você logando com essa Live ID, todas as fotos do seu SkyDrive, as mensagens, o próprio Live Messenger, né, ele tem um mensageiro agora próprio dentro do Windows 8, tudo isso fica ligado ao mesmo tempo e junto está numa interface única. Então, tentei compartilhar aqui a tela inicial, eu acho que não está aparecendo para vocês. Para você efetuar o login, você consegue utilizar a sua senha do próprio Live. Tá? Você consegue também utilizar um número PIN, você define de 4 dígitos, e também consegue, novidade maior, utilizar uma figura, um papel, uma imagem qualquer, para fazer o login por gesto. Tá? Então você, passando o dedo na tela, ou se não com o mouse, a sua senha é gravada através de gestos. Então tem algumas opções a mais para você efetuar o login no Windows. Se eu for um pouquinho aqui para a direita, da tela da nova interface, vocês vão ver que existem os outros aplicativos instalados. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui a versão prévia aí do Office 2013. Eu até falei na apresentação que eu ia mostrar aqui para vocês, só como curiosidade, porque ainda não foi lançado, né? Mas está numa versão preview ainda. O Office 2013, o Word, Excel, o Access, PowerPoint, o Outlook, eles estão também voltados aí para a nova interface, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho o Word 2013, vou tentar entrar nele aqui. E o legal é assim, qualquer aplicativo que eu clique, mesmo ele estando na interface Modern, eu clicar nele e ele for de uma aplicação desktop, ele vai abrir no modo desktop. Tá? Então, por exemplo, eu vou entrar no Visual Studio. O Visual Studio ele só existe na interface desktop, tá? Não faz sentido na interface Modern. Então, se eu clicar lá no Visual Studio, ele me abre na interface, naquela área de trabalho que vocês enxergaram anteriormente. E esse aqui é o Word 2013 Preview, tá? Tá com uma nova cara, se vocês olharem usando aí as cores das tipografias dessa nova interface, tá linkado aqui com o meu Hotmail também, com o meu Live ID. Ele aqui. E o interessante que eu falei para vocês, a loja, você tem a opção de fazer a compra de aplicativos ou usar os aplicativos free. Olha, para vocês verem, eu aqui já entrou, mas acho que está carregando. Então aqui na loja você tem aí os destaques, você tem como procurar as versões para fazer download, você tem as atualizações já dos programas que você tem hoje, tá? E a loja dos aplicativos ela está bem completa, tá? Já tem muitos aplicativos desenvolvidos para Windows 8, vários jogos,
tá? Muita coisa free também para você baixar, grátis. Vou detalhar aqui, entrar em cada aba, porque senão vai ficar muito lento para você enxergar. Entrar aqui na parte dos jogos para vocês verem. E é muito simples você... o interessante também, você viu que eu falei da janela, que você não tem os botões maximizar, minimizar, e fica tudo em tela cheia. Vocês estão percebendo, eu não estou fechando os aplicativos, tá? Não tem maneira de você chegar e clicar num X, num botão fechar de algum aplicativo. Por exemplo, eu abri lá aquela hora o Internet Explorer 10, que eu abri lá a minha página da internet. Ela está aberta lá, tá? Só que o aplicativo fica suspenso, e dessa forma ele não consome memória. Só que se eu voltar lá no Internet Explorer e clicar de novo, já vai estar aberto na minha página. A única forma de você realmente fechar, tá? É você indo lá no gerenciador de tarefas e finalizando a tarefa desse aplicativo. Aí você pode fechar. Aí o famoso Alt F4 também. Então vejam, a gente já tem alguns jogos, ó. Você consegue também compartilhar os jogos do Xbox, tá? Consegue também ter toda a integração com a live do Xbox, com os amigos lá que estão no Xbox, ver quem está online, assistindo filme. Tá? Então o Xbox com o Windows 8 está muito bem integrado, assim como o Windows Phone também, para quem possui, já viu que você consegue enxergar os jogos que você jogou no Xbox, ver estatísticas, tá? Muita coisa legal. Por exemplo, aqui ó, eu abri a área onde tem os amigos do Xbox, cada um está fazendo. É legal também, uma coisa muito bacana aí, o aplicativo que já vem instalado na interface Modern UI, que é o Mapas. Tá? Esse aplicativo Mapas, ele também é oriundo lá do Windows Phone 7 e é bem bacana porque mesmo sem você ter o GPS, ele faz o rastreamento, tentando fazer o melhor possível, mesmo se o equipamento não tem GPS. Por exemplo, o meu notebook aqui ele não tem GPS, mas mesmo assim ele mostra o local que eu estou. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, ele mostrou a minha localização, está aproximado, mesmo sem ter o GPS. Fazendo aí a verificação pela internet. O pessoal está mandando mais perguntas aqui, estão sendo respondidas. Pessoal, aqui na interface desktop, tá, ela continua muito parecida com a do Windows 7. Se eu clicar, por exemplo, aqui na barra de tarefas, aquela pastinha que a gente abre os documentos, onde você tem bibliotecas, você tem imagens, músicas, vídeos, vocês vão ver que ela abre igualzinho é hoje para o Windows 7. Tá? Eu estou clicando aqui, deve estar aparecendo para vocês. Então eu consigo navegar entre os arquivos, tá? Fazer as cópias aí do Windows Explorer, tudo parecido com o que era no Windows 7. A única diferença é que você tem algumas mudanças aí de otimização na interface, tá? Mas vocês estão olhando aí, parte de bibliotecas, muito parecido. As vídeos, imagens, clicar lá no C2 pontos, posso ver minhas pastas.
problema. E bacana também, tá? Eu tenho um teclado virtual. Vou voltar aqui para a interface. Para vocês verem. Vejam que eu tenho aí um teclado virtual. Então, quem estiver usando o tablet, né, eu, por exemplo, aqui esse HP que eu possuo, ele tem o teclado por ser um laptop, e ao mesmo tempo eu posso usar ele em formato de tablet. Então, eu posso usar esse teclado virtual tranquilamente, teclando aqui na própria tela. Uma pergunta que todo mundo faz também, na interface Modern, quando eu quero entrar em algum programa qualquer, eu posso simplesmente escrever o nome dele, tá? Eu saio digitando na tela mesmo, naquela tela dos tiles ali onde vocês viram, se eu sair escrevendo qualquer coisa, ele já sai buscando o meu aplicativo. Por exemplo, eu digitei aqui visual e ele me trouxe as opções para o Visual Studio 2012, trouxe Blend, visualizador de XPS, tá? Espero que esteja aparecendo para vocês aí, se não estiver muito lento, desculpa. Olha, apareceu o Visual Studio 2012. E é o que eu falei para vocês, ó, eu ainda estou na interface Modern, digitei Visual Studio. Se eu clicar no Visual Studio, ele vai cair lá na minha interface desktop, porque o Visual Studio não roda nessa interface. Vai abrir dentro da área de trabalho para eu utilizar. Já cliquei, está carregando aí. Veja então, vou de novo no Visual Studio. Veja que os menus estão diferentes, né, seguindo a mesma interface do Office 2013. Se eu pedir para criar um novo projeto, ele já aparece aí as opções para eu criar um projeto dentro da nova interface Modern. Okay? Bom, vou voltar aqui para a apresentação. Está dando o nosso horário. Se quer estar perguntando alguma coisa, fique à vontade. Tiago, você quer acrescentar alguma coisa aí? Bom, eu queria mostrar também a nova tela de boot do Windows 8, tá? Vejam aí, isso é muito interessante. O dual boot que você faz, se você tiver uma máquina com Windows 7 instalado e instalar o Windows 8 sem atualizar o Windows 7, né, ou seja, uma nova partição, ele tem agora uma interface gráfica para você escolher o sistema operacional. Isso é bem bacana, tá? Você inclusive usa o mouse nessa interface gráfica. Para a gente que conhece já aquela velha e antiga interface, né, semelhante ao DOS, para a escolha de boot do sistema operacional, isso aqui é uma mudança bem drástica, né? Você tem uma interface gráfica, inclusive você tem ali aquele Change Default or Choose Other Options, tá? Isso está na versão em inglês, mas na versão portuguesa fica traduzido. E lá você tem opções de recuperar o boot, tem várias opções de reinicialização, em modo de segurança e outras coisas mais. Eu queria mostrar aqui para quem quiser buscar mais informações sobre o Windows 8, quiser pulsar, peguei bastante link. Essa apresentação, lembrando que ela está sendo gravada, vai estar disponível aí para todo mundo depois.
O download do Windows 8 Release Preview, que ainda está disponível, né, que é uma forma de você baixar o Windows gratuitamente para utilizar durante o tempo antes de ele expirar. Está o link aí para quem quiser instalar. Essa versão eu sugiro instalar numa máquina virtual, ou se não, uma máquina que você não usa como máquina de produção, né, apesar dela estar bem estável. Tem aí o site do Dev Center, onde você vê todas as informações aí para desenvolvimento para o Windows 8. Tem o Twitter também, o @buildwindows8. O Build é um evento anual, tá, onde foi feito a primeira demonstração do Windows 8 ao vivo lá nos Estados Unidos. Então tem esse Twitter e ele continua sendo usado pelos times novos. Tem a conferência aí sobre a criação do Windows 8, um site bem legal, buildwindows.com, ele explica como que foi criado o Windows 8, tem muitos detalhes, tá, downloads. Tem os fóruns aí da versão do Windows 8 Release Preview, que você pode utilizar. Tem também a Microsoft Virtual Academy, já também para introdução ao desenvolvimento para o Windows 8. Então, informação é o que não falta, gente. Quem quiser desenvolver para o Windows 8, pegar o Visual Studio lá, sair programando, só entrar nesse site do MTA, você tem aí já uma introdução de como desenvolver para o Windows 8. Tem também o Developer Center, do Windows Client, está também voltado aí para desenvolvimento. Aplicativos aí no estilo Modern UI, do Windows 8, estão aí nesse link. Então, quem quiser ver como são esses aplicativos, aqueles que eu mostrei na primeira tela do Windows. E, por último aí, esse link do Microsoft Surface. Eu não falei nada, mas o Microsoft Surface também está chegando em breve, né, que é o tablet desenvolvido pela própria Microsoft, que vai ser vendido já com o Windows 8 pré-instalado. Esse vai ser bem bacana. Quem quiser ver mais informações aí sobre esse Surface, tem o site aí, microsoft.com/surface. O lançamento vai ter aí também a venda do Surface, na primeira versão com o Windows 8 no RT, né, no ARM, processador ARM. Então vai ser bem bacana, tá? Dá um hardware otimizado para funcionar isso aí. E também recomendo muito aí o blog oficial do Windows 8 do Steve Schnoz. O Steve Schnoz, que é o cara aí que está à frente da divisão do Windows na Microsoft, tá? Foi ele que criou, deu essa ideia de fazer a nova versão do Windows com essa nova interface. Ele que está à frente dos eventos, dos maiores eventos aí da Microsoft relativo ao Windows 8. E tem o blog dele aí, que é o blogs.msdn.com/b8. O Thiago vai falar alguma coisa aí, pode falar, Thiago. Opa, só aproveitar, eu sei que tem o site mais pra frente, mas no Windows 8 também tem a funcionalidade de Hyper-V, né, que é para você subir máquinas virtuais, e agora você vai conseguir também virtualizar máquinas 64 bits, não apenas x86 como a gente fazia no 7. E tem outros webcasts que estão acontecendo, que vão acontecer nos próximos dias, nos próximos meses também, mais sobre essas funcionalidades específicas também. Então, continua com... É isso, valeu. Muito bem, essa observação que ele fez é bem interessante, tá? De usar o Hyper-V, que antigamente era só usado na versão servidor do Windows. Sempre o pessoal reclamava de ter alguma coisa aí para a versão client, em relação ao Hyper-V, finalmente a Microsoft colocou. Gente, sobre o Windows 8 é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai ficar online aqui ainda até as 9. Eu queria só, antes de finalizar, falar um pouquinho da comunidade Raptors, que é uma das comunidades que eu lidero hoje. E nós temos aí o www.raptors.com.br. Ela era conhecida em antiga comunidade .NET Raptors, tá? Ela existe desde 2003, está ativa desde 2003. É formada por profissionais de TI, desenvolvedores, está presente aí em vários lugares, né, em Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos, tá? O objetivo é a gente disseminar as tecnologias Microsoft mesmo, e nós temos aí cerca de 20 mil usuários cadastrados, tá? Então tem bastante gente. Essas fotos aí são os líderes atuais da comunidade.
tá? Somos em 9, tem aí o Miguel Ferreira, que hoje é da própria Microsoft, o Thiago Cruz, que é MVP também, o Pedro Castelo, que está na Alemanha hoje, o Gleison e eu, né, que estamos aqui em São Paulo, o André Lima, que também é MVP, está atualmente na Alemanha, tem o Felipe Corrêa, o André Pavlovic e o Ivan Pavlovic também são MVPs. Só que na comunidade nós temos MVPs, aí 5 MVPs ativos. Temos também aí o Twitter, @.NetVectors, tem o LinkedIn, tem o Facebook da comunidade. Só podem procurar, só buscar lá .NET Raptors, ou se não buscar Raptors, vocês vão achar. Podem curtir a página lá, ajudar a gente. Quem quiser ajudar a fazer evento, a gente vai começar a fazer bastante evento agora de Windows 8, tá? E qualquer tecnologia voltada à Microsoft, quem quiser contribuir com artigos também, pode mandar para mim, ou para qualquer um dos nossos líderes, para a gente poder publicar, enfim. A ideia é que é uma comunidade, está aberta e que todos possam ajudar aí, tá? Publicando vídeos e o que for necessário. Próximos webcasts aí do Windows 8, vocês podem visualizar dentro do site desse evento, né, que é o mvpitshowcast.wordpress.com. Tá? Vai ter ainda algumas novidades lá, tem algumas palestras que não estão listadas ainda, mas vão ocorrer no Windows 8, então fiquem ligados que até o fim do ano ainda vai ter mais coisa, esse mês de outubro, novembro, dezembro. Tá? Bom, se tem alguma pergunta feita aí, fora o que o Thiago já respondeu, fiquem à vontade, tá? Eu vou pegar uma pergunta aqui do Cisina, a gente vai responder online ela mesmo. Vou ler aqui para vocês. Eu tive problema quando fiz o upgrade do Windows 7 para o Windows 8. O meu Internet Explorer 10 do desktop dá erro na hora de abrir sempre. Já viram algo do tipo? Eu vi algo do tipo, mas era devido a um ActiveX do Itaú, onde eu instalava ele e eu tinha problema. E isso também estava acontecendo com outros bancos em clientes diversos, não efetivamente devido à migração de 7 para 8 feito em place, mas sim devido a esses ActiveX que acabavam forçando demais a segurança do sistema operacional e ele recebia drop. Foi esse o erro que eu tive. Se você puder, não sei se você passou por alguma coisa parecida, se puder compartilhar também. Eu vi um erro parecido uma vez, mas também assim, não vi nada, foi bem assim específico, tá? Não vejo acontecer com as pessoas, não sei não. Tem outra aqui, o Windows 8 já vem com .NET 4 e 4.5 instalados. Pode responder ao vivo, é melhor. Beleza. Sobre essa de Windows 8, existe a feature já de .NET 4.5 dentro do Windows 8, onde você tem que ativar ela dentro do app Wiz. Você fazendo adicionando essa feature, né, ativando ela, aí já vai ser disponível o .NET 4.5. O 4.0 eu não me recordo. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, deixa eu procurar aqui no meu Note mesmo, para saber se ele já está instalado. O meu Note está padrão mesmo para saber disso. Me dá um segundo. Até, Devar, se você souber do 4.0, porque a 4.5 é dentro do app Wiz mesmo, você vai lá e dá um activate nele, como se fosse com a funcionalidade de Hyper-V, por exemplo. Acho que não vem, tá? Eu também não estou lembrado. Tá? Devar, se você quiser continuar respondendo ainda as outras perguntas, vamos lá. Mais perguntas pendentes? Eu estou tentando achar aqui, estou vendo que eu respondido, parece. Sim, dentro do QA, em Manage, você vai ter algumas aqui.
Ela está perguntando aqui se eu já publiquei uma APT para o Windows 8. Não publiquei ainda. Para parceiros, o Everaldo está perguntando se a gente sabe quando o Windows 8 será disponibilizado no Action Tech. E vai ser somente no dia 26, no lançamento mundial. Cara, me pegou também, eu não tenho... Eu acho que sim. De modo geral, ele vai fazer essa liberação, se não no mesmo dia, algumas horas depois do evento, creio que no mesmo dia, mas essencialmente no dia do evento. Sobre o 4.0 e o 4.5. O 4.0 não vem por padrão, porque o 4.0, quando você faz a instalação do 4.5, ele sobrescreve, diferente da versão 3.5 do Framework. Do .NET Framework 3.5 você tem que fazer uma instalação mesmo, diretamente. A do 4.0 você não precisa, porque você já vai ter a 4.5 dentro do seu sistema operacional, dentro do seu Windows 8. Você apenas precisa ativar a funcionalidade dela dentro do VPUIS. Deixa eu responder a pergunta. A Luciana está perguntando aqui se... Qual é a pergunta dela? Ela está perguntando aqui sobre o Hyper-V para poder funcionar a virtualização no Windows 8, se precisa ter a tecnologia no processador. Sim, precisa ter. Se você quiser complementar alguma coisa, Thiago, mas no teste eu até já tentei colocar em processador que não tem, como você usar a virtualização por hardware. Até pergunto, o Leandro Carvalho, ele é MVP de Hyper-V, ele está lá na Austrália e está acompanhando o nosso webcast. Ele respondeu, e é isso mesmo, mas ele até respondeu aqui que com o comando Core Info você consegue ver se seu PC tem essa funcionalidade ou não. Vamos ver. Eu peguei a do Cisino aqui. Eu consigo adicionar host de Hyper-V Server dentro do Hyper-V do Windows 8? Sim, você pode colocar dentro dessa mesma interface do Hyper-V Manager para fazer o gerenciamento. Só que ele vai ter separado, cada máquina virtual vai estar dentro do seu host, né? Logo você vai ter o seu primeiro host, que vai ser sua máquina, propriamente dito, seu PC, seu notebook, e embaixo dele você pode adicionar quantos hosts você quiser ali. Eu tinha adicionado, acho que 3 ou 4 outros hosts de Hyper-V Server 2012, consegui fazer o gerenciamento tranquilamente. Funções como réplica do meu notebook para lá, naturalmente não tem, por ser uma versão cliente, mas dentro do Hyper-V eu consigo, o server propriamente dito, eu consigo fazer tudo, porque a funcionalidade está aberta. Mas sim, você consegue fazer o gerenciamento dele dentro da administração de trabalho Windows 8. O Evandro aqui está perguntando se... O Evandro está abrindo uma pergunta falando se vai ter uma versão específica para notebook e tablet ou se vai ser a mesma utilizada no PC. Então lembrando, aí depende, né? Nós tem uma versão do Windows que chama-se Windows RT, que é uma versão voltada especificamente para tablet com processador ARM. Então essa aí você não vai poder usar no PC, né? Porque não tem processador ARM e é específica com tablet. Porém, existem os tablets também que permitem você utilizar a versão Windows 8 Pro, que é a mesma versão que você usa no PC, desde que seja um processador normal de PC, tá? Seja uma versão 64 bits, 32 bits, né, que não seja processador ARM, você consegue usar tranquilamente. Uma pergunta aqui do André também sobre as versões. Qual que é a diferença entre o Windows 8, o Windows 8 Pro e o Windows 8 Enterprise? O Windows 8 é a versão básica, né, que seria equivalente à Home que a gente tem hoje. E tem também a versão Pro, que você tem algumas funcionalidades a mais, que seria já semelhantes à do Professional Ultimate, que seria o BitLocker e outras funções a mais. Tem uma tabela, eu posso até publicar no meu blog, mas não está disponível ainda com todas essas especificações. A Microsoft não liberou ainda, mas tem uma tabela disso. A versão Enterprise, basicamente, é a licença para a empresa.
Eu não sei se, Thiago, se você quiser ajudar em relação à versão Enterprise, se você sabe, tinha me falado sobre o Direct Access, que não estava disponível na versão Pro, somente no Enterprise. Você sabe alguma coisa sobre isso? Exatamente. O Direct Access não está habilitado. No Enterprise você tem todas as funcionalidades da Windows Pro, exceto o Media Center, que é uma funcionalidade, enfim, que não se fazia muito sentido estar na Enterprise. De resto, na Pro você vai ter várias funcionalidades, como Encryption File, poder colocar essa máquina no domínio, Hyper-V, o BitLocker to Go, e a funcionalidade do Media Center. A diferença entre essas duas versões é essa principal. Na Enterprise você não tem o Media Center, e na Pro você tem o Media Center, e também tem essa funcionalidade do Direct Access, que é uma funcionalidade que precisa você ter toda uma infraestrutura, Enterprise mesmo, uma infraestrutura corporativa para você poder utilizar essa funcionalidade. É um pouco diferente hoje do Windows 7 Ultimate, né, que você tem tudo, na verdade, né, top. A única diferença é a licença Enterprise. Agora, o ponto que você falou é importante, que é o Media Center, né, que tem gente que fala do Media Center. Mesmo na versão Pro, você tem que habilitar, né, também, porque é um ADD-ON. Né? Já no Enterprise você nem consegue usar. Então, a gente pode considerar que o Enterprise é a top, que tem tudo, só que não tem esse detalhe aí do Media Center. Né? O Leandro Carvalho está avisando aqui a gente também que a gente vai ter um webcast só para falar de Hyper-V Client do Windows 8 em dezembro, tá? Então fiquem ligados aí, quem quer ver sobre Hyper-V vai ter isso em dezembro. Show, acho que a gente respondeu todos. Se tiver alguma versão específica para a .NET nós já respondemos. Responde de áudio. No dia do lançamento, valeu, André. Obrigado, André está agradecendo a gente pelas respostas. Show. Começar essa funcionalidade de cliente com servidores domínio. Eu, por exemplo, vou falar da experiência que tenho lá na empresa. Nós estamos com o domínio nível profissional de floresta, o Windows Server 2008 R2. Todos os meus controladores de domínio são 2008 R2 já. Para eu subir essa máquina como cliente dentro do meu domínio, ingressar ela no meu domínio, mesma coisa que eu faço hoje com o Windows 7. Não tive nenhuma dificuldade, nenhum problema. É bem parecido, para não dizer igual. Você adicionar, ingressar essa máquina no seu domínio, não tem nenhum problema. Se você estiver em uma floresta, um domínio 2003 para cima, segue em frente, você não vai ter nenhum problema. Se você estiver muito defasado sobre o seu domínio, recomendo que atualize, porque você já vai estar sem suporte, independente do cliente, do membro do domínio que você tiver nele. Se for do 2000, se for NT, a Microsoft já não suporta esses domínios, esses servidores. Então, acho que é essa a dica para ti hoje. Valeu. Deixa eu ver, conseguimos gravar DLL.NET no seu Windows Assembly do Windows. Eu não tenho essa informação também, tá? Se você conseguir. Eu nunca fiz isso, vou tentar fazer agora. Eu devo ter algumas DLLs aqui perdidas aqui na minha máquina de algumas apps. Mas você tem o seu Windows Assembly aqui. Deixa eu pegar uma DLL e fazer um registro. Eu consegui fazer um registro tranquilo, mesmo comando, reg svr32, e nela você faz o registro de uma DLL.
tranquilamente, via reg svr32, esse é o comando. Se você executar ele direto, você vai ter a tela com os parâmetros para você fazer a instalação desse registro de DLL, né? Acho que também está respondida a pergunta. Se tiver alguma outra dúvida, Cristiano, manda aí pra gente. Né, Thiago? Acho que é isso. Obrigado, gente. A gente vai. Acho que você já encerrou já o recording. A gente vai encerrar aí já os contatos novamente do reservar. Se algum precisar, o meu Twitter é o _Cardoso. Pode também adicionar a gente no Facebook, procurar a gente na internet aí, nos próximos webcasts a gente se vê. Valeu, gente. Estou agora parando o recording do webcast. Se alguém tiver alguma outra pergunta, fique à vontade. Agradeço também a todos aí, que é o Idemar falando, por essa participação e qualquer coisa podem entrar em contato aí. Tá? Não se esqueçam também da participação na comunidade, que é muito importante. Seja a comunidade que for, é muito importante.